E agora estaremos lendo no versículo 10 até o versículo 17. Nos diz assim a palavra: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Nós vamos tratar, baseado nesses versículos 10 a 17, sobre a viagem de Jacó. Queridos, partindo de Berseba para Harã, Jacó chega a Betel, ou Luz, e na verdade era aproximadamente 12 milhas ao norte de Jerusalém. Foi em Betel que esse homem, por meio de uma visão ou sonho, recebeu uma comunicação divina. Isso pode ser provado através da escada que dava da terra ao céu e do céu à terra, pela qual anjos subiam e desciam. Através desse sonho ou visão, Jacó passa a entender tudo aquilo que seu pai havia lhe dito. Tudo aquilo que o pai falou sobre o Deus Todo-Poderoso. Agora Jacó começa a entender as coisas, principalmente a de que Deus estaria com ele. Jacó entende que Deus quer lhe orientar. Desse modo, o seu futuro estaria certo, garantido. Deus deixa claro a Jacó que estaria com ele. Iria cuidar dele em tudo. Frente a tudo que Deus falou com Jacó, prontamente esse homem pôde concluir que Deus estava ali, naquele lugar, naquela hora. Por isso disse: quão pavoroso é esse lugar, ou temível. Observe aqui que a reação de Jacó diante da presença de Deus se deu pelo fato de ser a primeira vez que ele tomou consciência da presença divina. Essa é a reação de Jacó. Tudo que Jacó presenciou naquele momento, a escada, anjos subindo e descendo, as orientações de Deus, as palavras de ânimo, fez com que Jacó prontamente adorasse a esse Deus Todo-Poderoso, o qual fora falado pelo seu pai. Imagine, queridos, quanta alegria, quanta satisfação para Jacó ele estava tendo naquele momento dessa experiência maravilhosa e grandiosa com Deus. Então a primeira reação dele é a reação da santidade divina. Quão terrível é este lugar! Não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Então Jacó tem a ideia da santidade de Deus, a ideia da santidade do lugar. Ele entende que Deus, estando ali com ele, tudo então estava sagrado, estava santo.
Estudiosos dizem que nesse acontecimento, Deus manifesta a sua graça incondicional, pois Jacó não estava à procura de bênção, ele não era um peregrino religioso, ele não exigiu nada de Deus. Então o Senhor se mostra a ele. O Senhor quer se comunicar com ele. É por esta razão que você tem aí a presença da escada da terra ao céu. Deus aqui está deixando claro que é um Deus cheio de amor e da graça divina. Ele quer se comunicar com Jacó, ele quer falar com Jacó, ele quer guardar Jacó. E Jacó passa a entender claramente quem é o Deus que na verdade se manifesta a ele. O Deus que o pai havia falado, o El Shaddai. Isso é maravilhoso. Nessa comunicação divina, Deus se apresenta a Jacó como Deus Todo-Poderoso, conforme você pode analisar aí no versículo 13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Então, Deus se apresenta como poderoso. Nele Jacó deveria confiar. Desse modo, seria plenamente abençoado aonde estivesse. Muitos tentam dizer que Jacó responde às palavras divinas apenas como uma reação materialista, comercial. Mas isso não é verdade. Primeiramente, o próprio Jacó, diante das palavras divinas, ele toma conhecimento do quanto Deus é santo, poderoso, companheiro, verdadeiro, justo. Você pode observar nos versículos 16 e 17. Então, Jacó não prioriza as coisas materiais, mas sim a santidade do Deus verdadeiro. Por isso, a Bíblia diz, acordando do seu sono, diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E em segundo ele diz: esta é a casa de Deus. Então, Jacó não responde só querendo bênção ou coisas materiais. Primeiramente, ele adora, ele toma conhecimento dessa santidade grandiosa de Deus, por isso se rende a ele. Depois é que ele vai fazer um voto, querendo demonstrar que quer honrar a Deus acima de tudo e com tudo que viesse a conquistar, a ganhar na sua trajetória de vida. Jacó, depois de tomar conhecimento do Deus de Abraão, conforme seu pai lhe havia dito, ele toma posse dessa promessa, a qual era geral, mas agora ela é particularizada. Olha o versículo 15. Eis que eu estou contigo. Então, essa bênção agora vem diretamente para Jacó, e Jacó se apossa dela. Ele entendeu que deveria honrar a Deus, esse Deus da promessa. Por isso que ele diz: eu te darei os dízimos, devolverei os dízimos. Então, nós podemos analisar que depois é que Jacó, querendo honrar a Deus, faz um voto com ele. Alguns detalhes importantes podem ser analisados nesses versículos. O primeiro é quanto à escada que Jacó viu. No hebraico, pode referir-se a montão. Nesse caso, aponta para uma cidade murada. Era como se um determinado povo estivesse fazendo uma segurança, um patrulhamento. Os anjos estavam olhando para Jacó. Ele não estava sozinho, mas sendo vigiado, patrulhado pelos anjos de Deus. Você pode ler Zacarias capítulo 1 e o versículo 10. E também você pode meditar falando dessa proteção aí em 2 Samuel capítulo 20, versículo 15. A escada como forma de comunicação vai aparecer no Novo Testamento. E o mais interessante é Jesus quem fala sobre esse assunto. Está lá em João 1:51. A escada, os anjos subindo e descendo, na verdade, estava esclarecendo que Deus não somente está atento para tudo o que acontece nesse mundo, mas que busca aproximar-se do homem para lhe conceder bênçãos espirituais, e a maior delas, a salvação. Que Deus os abençoe para todo sempre. Amém.